São felizes? Amém? Amém. Também estou muito feliz de ver cada um dos irmãos aqui. Hoje é o nosso terceiro e último dia da nossa série de exposições que nós temos feito sobre os dons espirituais. E, gente, ontem foi muito bom. Muito bom. A gente abriu ontem no final para algumas perguntas e assim, eu fiquei surpreendido, porque eu achei que ninguém ia perguntar nada. Tivemos várias perguntas e foi uma bênção. E a gente está indo hoje para o nosso último dia. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 12, a partir do verso de número 4. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 4. Todos acharam? Bem? Está escrito assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Feche seus olhos. Jesus, estamos aqui diante da Tua Palavra, e ela é inerrante, ela é perfeita, e ela pode nos tornar aptos e plenamente preparados para toda boa obra. Deus, que o Senhor possa nos instruir, nos exortar, nos avivar, nos tocar com fogo essa noite, por meio da Tua Palavra, Pai. Deus, eu peço que o Senhor mande ao inferno, Pai, todo o emocionalismo, Deus, tudo aquilo que provém de nós. Que Teu Espírito Santo encontre brecha nos nossos corações para poder ministrá-los. Se o Senhor quiser fazer-nos cair, se o Senhor quiser fazer-nos andar por esse ambiente, Deus, faça aquilo que o Senhor quiser fazer. Nós queremos ficar na total dependência do Senhor. Que o Senhor esteja no controle, Pai, e que o Senhor nos ajude a não resistirmos ao Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, há 2 cultos já, desde domingo nós estamos falando sobre os dons espirituais. No domingo a gente deu uma introdução, mostrando o que Paulo queria quando ele escreveu aos Coríntios, falando sobre os dons espirituais. A intenção de Paulo era diminuir ou acabar com a ignorância dos coríntios acerca dos dons espirituais. Infelizmente, para a tristeza do apóstolo Paulo, passaram-se 2000 anos de igreja e a igreja do Senhor continua ainda com ignorância acerca dos dons espirituais. Mas Paulo escreveu com esse intuito, de tentar dirimir as dúvidas, de tentar fazer com que os coríntios entendessem como os dons deveriam funcionar no contexto de culto. E Paulo, ele mostra que a finalidade dos dons é o serviço, que a finalidade dos dons é que outros sejam edificados, tocados, é que o outro seja avivado. O dom não é para mim, o dom é para que através de mim a igreja do Senhor seja edificada.
o importante não sou eu, mas é o coletivo, é a unidade, é a comunhão. No culto de ontem, na palavra de ontem, nós entramos nos dons propriamente dito, e nós falamos sobre 6 tipos de dons. E a gente categorizou esses dons. Os 3 primeiros dons de revelação, a gente falou sobre a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria e o discernimento de espíritos. Depois, a gente falou sobre os dons de poder, que são dons de curar, dons de operar milagres e o dom da fé. E hoje, nós falaremos sobre os 3 últimos dons. E provavelmente, não é à toa que o apóstolo Paulo escreveu eles por último, são os 3 que mais geram dúvidas nos cristãos. Hoje nós vamos falar sobre dom de profecia, o dom de variedade de línguas ou dom de línguas e o dom de interpretação de línguas. Então, no texto que nós lemos, Paulo fala sobre como o Espírito Santo opera os dons. No texto que a gente acabou de ler, a gente viu que a Trindade, ela interage para operar dons no meio da igreja. A gente viu que o Espírito Santo opera os dons espirituais, Jesus opera os dons ministeriais e Deus fica a cargo das demais manifestações no meio do corpo de Cristo, como misericórdia, como presidência, como liderança, como serventia. E o foco de Paulo aqui em 1 Coríntios 12 são os dons espirituais. E dentre os 9 citados pelo apóstolo, os 3 últimos que veremos hoje, eles estão registrados no verso 10. O texto diz que a outro é dada a profecia, a outro a variedade de línguas e ainda a outro a interpretação de línguas. Queridos, de todos os dons, esses 3 são os mais mal compreendidos, e eu queria enfatizar aqui 2 dentre os 3, que é dom de língua e dom de profecia. Porque o dom de interpretação de língua, ele é um tanto quanto óbvio. Só que a gente precisa entender ele à luz do dom de língua. E eu quero, queridos, ser bem didático no que eu vou falar hoje. Por quê? Porque esses dons são os que mais sofrem com a ignorância dos cristãos. Esses dons são os que mais sofrem com a ignorância da igreja. E o problema é que não é só a igreja que sofre com isso. Muitas igrejas sofrem porque o uso dos dons ficou tão esculhambado que muitos nem querem mais usar de algo que é muito bom, de algo que é dado pelo Espírito Santo. A igreja muitas vezes escandalizou os não cristãos. Por quê? Porque algumas pessoas vinham para a igreja, olhavam para o culto e falavam assim: meu Deus, está parecendo... Parece que eu entrei num hospício. Parece que eu entrei num lugar assim, de todos os lugares que eu achava que não ia ser bagunçado, eu entrei no meio da bagunça. E como a gente vai ver lá no final, Paulo vai fazer questão de frisar que o culto, que o Espírito Santo não é um Espírito Santo de desordem. Ele não é um Espírito Santo de bagunça. Queridos, toda vez que você chegar num lugar e aquilo ali estiver em desordem, estiver bagunçado, tenha certeza, não é o Espírito Santo que está provocando aquilo. Porque o Espírito Santo é um espírito de ordem, não é um espírito de bagunça. Então, queridos, eu quero ser bem didático para que a gente possa ser instruído e fluir nesses dons com clareza. Como eu disse ontem, esse ano a gente está frisando muito sobre maturidade, e um dos pontos altos da maturidade é entender os dons do Espírito e usá-los da maneira correta, para que a igreja seja edificada. Meu desejo era ler com os irmãos o capítulo 14 inteiro de 1 Coríntios, mas para sermos rápidos, eu vou pontuar algumas coisas e a gente vai lendo algumas coisas e vamos explicando. Então, o que são esses 3 dons? O primeiro, dom de profecia. Profecia, queridos, nesse texto traduzido,
Ele significa um discurso que emana da inspiração divina e revela os desejos do coração de Deus sobre alguém. É um discurso que emana do Espírito Santo, que o Espírito Santo faz brotar na mente de alguém, e que revela os pensamentos de Deus e os propósitos de Deus acerca de um membro do corpo de Cristo. Isso é profecia. Muito diferente do que falar o seu CPF ou falar o que você comeu ontem na hora do almoço. A profecia, ela fala sobre os pensamentos de Deus ao nosso respeito. Aquilo que Deus pensou e planejou acerca de mim e acerca de você. Então, Salmo 139, a partir do verso 13, o salmista diz assim: Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço, Deus, por teres me feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos ao meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los, são mais numerosos que os grãos de areia. Queridos, a gente tem aqui um dos mais belos salmos escritos, e o salmista vai falar sobre a grandeza do conhecimento de Deus acerca dele. O salmista vai falar que Deus o viu antes do seu nascimento, quando ele ainda era uma substância sem forma. Quando ele ainda não tinha forma, o Senhor já o via, e o Senhor amou essa substância, e não somente amou, como o Senhor escreveu todos os dias dessa substância, antes deles existirem. Cada um desses dias foi registrado no livro, cada momento foi estabelecido, quando ainda nenhum deles existia. Os judeus, eles chamam isso de o livro do destino, e eles falam, e eles entendem que o Senhor tem em suas mãos o livro do seu destino, onde ele escreveu cada um dos seus dias, e todos os planos, sonhos, pensamentos dele, acerca de você. E aqui, queridos, o salmista, ele mostra que ele quer descobrir as somas dos pensamentos de Deus acerca dele. Ele fala: Senhor, quão preciosos são os teus pensamentos ao meu respeito. É impossível numerá-los. São demais os pensamentos que o Senhor pensou sobre mim. Não sou capaz de contá-los, são mais numerosos que os grãos de areia. Existe um desejo no coração do salmista de saber e conhecer todos os pensamentos e os planos de Deus acerca dele. E quando Deus teve esses planos e pensamentos e sonhos? Desde antes dele nascer. E o salmista, ele quer conhecer, ele quer entender. Querido, você precisa entender algo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que esteve morto e ressuscitou, e ele é o único digno de abrir o livro e romper os selos. Romper os selos é abrir o livro. Você sabe o que significa? Que naquela visão, em Apocalipse, João viu um livro que tem o destino e o propósito de todas as coisas. E Jesus Cristo é o único digno de romper os selos, de abrir o livro e de ver o propósito e o destino de todas as coisas. Isso quer dizer que Ele é o único capaz, digno de ver o seu propósito, de ver o seu destino e de ver toda a soma dos pensamentos dele acerca de você. E o salmista queria entender isso.
E a pergunta é: será que nós podemos acessar isso? Isso é possível de ser acessado? Sim, isso é possível. E isso é biblicamente possível. Como? Por meio do espírito de profecia. Por meio do dom de profecia. O salmista queria conhecer a soma dos pensamentos de Deus acerca dele. E isso é possível por meio do dom de profecia. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16 diz assim: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? A pergunta: quem? Aí o mesmo Paulo responde: nós, porém, temos a mente de Cristo. Quem? Você? Eu? Nós, o conjunto, a comunhão, a unidade, a igreja, nós em conjunto, enquanto igreja, temos a mente de Cristo. Ou seja, a mente de Deus e os desígnios de Deus e o propósito que Deus quer revelar sobre cada um dos membros da igreja são conhecidos por meio da igreja, por meio da unidade, por meio da comunhão. Ou seja, no meio da comunhão e no meio da igreja, nós podemos acessar aquilo que Deus designou para cada um de nós. E como que a gente faz isso? No meio da igreja, no meio da comunhão, através do encontro de 2 ou 3. Não é, queridos, que eu tenho a mente de Cristo ou que você tem a mente de Cristo. É que nós temos a mente de Cristo. É por isso que eu não sei o que Deus pensa para o Sidney, mas eu, Pedro e Eliel orando, a gente pode falar o que Deus pensa acerca dele, porque nós estamos falando de nós estamos falando de comunhão, 2 ou 3 concordando acerca de qualquer coisa, é feito na terra, é feito no céu, que é espelhado na terra. Essa palavra concordar é sinfoneu, é atingir a mesma harmonia, o mesmo pensamento. Isso é, queridos, biblicamente possível. É por isso que a instrução de Paulo sobre a profecia é 1 Coríntios 14, verso 29. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Ele não está falando para um dizer. Ele está falando que, se tratando de profecia, se tratando de profetas, se tratando de pessoas falando daquilo que o Espírito Santo está revelando do coração de Deus sobre outros, falem 2 ou 3. Querido, você já parou para pensar que bem ao seu lado, esse irmão que está sentado aí ao seu lado, ele pode estar cheio dos pensamentos e planos que Deus tem acerca de você? Esse abençoado que está sentado aí do seu lado, ele pode estar cheio dos sonhos, dos planos, dos projetos, das intenções, da soma dos pensamentos que Deus tem acerca de você. É por isso, queridos, que eu queria falar algo aqui de imediato. Eu queria incentivar você que está aqui hoje. Nos momentos de culto aqui na igreja, para de ser vergonhoso, para de ser tímido e começa a orar pela vida dos irmãos. Começa a sair do seu lugar e ser intencional na oração pela vida dos irmãos. Sabe por quê? Porque Deus nos usa para poder ministrar aquilo que o Espírito Santo quer ministrar através da oração de 2 ou 3. Isso acontece direto aqui. Não é à toa que, vez ou outra, nós chamamos os irmãos para estarem aqui na frente para um período de oração. Porque nós cremos que através dessa oração em comunhão, em unidade, o Espírito Santo está revelando coisas do coração dele para os filhos deles que estão aqui. Queridos, direto. Outro dia uma irmã falou comigo, a Raquel, falou assim: nossa, teve uma vez que vocês oraram por mim e foi bênção, porque o Senhor falou coisas que eu estava precisando muito de ouvir.
Queridos, para de ser apenas um mero espectador daquilo que Deus está fazendo e comece a ser um agente nas mãos do Senhor para que vidas sejam tocadas e transformadas. Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 14 sobre esse dom de profecia, sobre a importância dele no meio do culto. Por quê? Porque às vezes vai chegar um descrente aqui, às vezes vai chegar um neófito, às vezes vai chegar um ímpio, vai participar do culto, e por meio desse dom da profecia, por meio da igreja impondo as mãos sobre essa pessoa, os segredos do coração vão ser revelados, os desígnios de Deus acerca dessa pessoa vão ser mostrados, e ela vai ser convencida. É isso que Paulo fala em 1 Coríntios 14. E queridos, qual que é a finalidade do dom de profecia? A mesma dos outros. 1 Coríntios 14, verso 3 diz: mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Ou seja, o dom da profecia é para edificação, encorajamento e consolação. Ou seja, queridos, o resultado da palavra profética, o resultado de uma palavra que emana da inspiração divina e revela os pensamentos de Deus sobre alguém, é a edificação, o encorajamento e a consolação. E queridos, isso é maravilhoso, isso é lindo demais. Eu já contei esse testemunho aqui para os irmãos, mas me permitam. Minha esposa fala que eu tenho o dom da repetição. E além do dom da repetição, eu tenho o dom da redundância. Então eu repito e sou redundante, muito. Mas, queridos, um dia eu estava num encontro com Deus e o Espírito Santo ministrou muito forte ao meu coração sobre o meu chamado. Um chamado pastoral, um chamado de cuidado de pessoas. E o Espírito Santo foi muito específico num determinado tipo de pessoa que ele tinha. Era pastoral no macro, mas existia alguns tipos de pessoas que eu teria um contato maior. E é interessante, queridos, que no meio do encontro, o Espírito Santo tinha acabado de ministrar o meu coração. Um irmãozinho veio orar por mim. E no meio daquele culto, no meio ali da igreja reunida, aquele irmão falou comigo exatamente aquilo que o Espírito Santo tinha acabado de ministrar ao meu coração, trazendo um encorajamento, trazendo uma confirmação, mostrando assim: você não está doido, não são vozes da sua cabeça, Deus está falando com você. E queridos, então o resultado da palavra profética é a edificação, o encorajamento e a consolação. E aqui, queridos, que muitos irmãos fazem confusão. E por quê? Porque a finalidade do dom de línguas também é a edificação, o encorajamento e a consolação. Mas isso só acontece quando esse dom ele funciona com a interpretação de línguas. Então, o que é o dom de línguas? O dom de línguas são palavras proféticas, inspiradas pelo Espírito Santo, ditas em uma linguagem que a própria pessoa que está dizendo desconhece, ela não conhece, e que não segue os padrões de nenhuma linguagem humana. Paulo fala desse dom como uma forma de louvor e adoração a Deus, onde o espírito humano está falando, cantando ou orando, muito embora a própria pessoa que está sendo usada ali pelo Espírito Santo, ela não compreenda o significado daquilo que está sendo dito. E é por isso que o dom de profecia, o dom de línguas, ele necessariamente precisa ser interpretado.
E aí que entra o dom de interpretação de línguas. Por isso, queridos, que Paulo vai dizer, no verso 27 do capítulo 14, se, porém, alguém falar em línguas, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Você já foi num culto e você chegou lá, estava todo mundo falando em língua, você não entendeu nada? Tava aquela tipo assim, tava parecendo a Torre de Babel quando Deus confundiu as línguas. Tava todo mundo falando um negócio diferente, você não estava entendendo nada. Você falou assim: meu Deus, não tem nem como dar amém, porque eu não sei nem o que está sendo falado. É interessante que Paulo usa exatamente essa analogia. Ele fala assim: como é que eu vou dar amém para um negócio que eu nem sei o que está sendo dito? O irmão pode muito bem estar glorificando, exaltando e louvando a Deus, mas eu não estou entendendo nada que ele está falando, eu não tenho nem como concordar. Ou seja, Paulo aqui, ele está trazendo uma instrução de como deveria funcionar o dom de língua dentro do culto. Ele está falando assim: olha, quando houver línguas, que sejam 2, no máximo 3. E esses 3 vão começar a falar, e após eles começarem a falar, alguém precisa se levantar e começar a interpretar. Que também é o outro dom, interpretação das línguas. Se ninguém se levantar e começar a interpretar, o que Paulo está falando aqui? Não é para parar, é para você calar a voz alta e começar a falar baixinho, entre você e Deus. E queridos, por que existe tanto desentendimento? Por que existe tanto problema quando a gente vai falar sobre esse dom de línguas de forma específica? E pasme, esse desentendimento, essa ignorância, ela acontecia em Corinto também. O dom de língua provavelmente é a principal justificativa para Paulo ter escrito 1 Coríntios 12, 13 e 14. Paulo estava querendo falar sobre todos os dons e ensinar a usar todos os dons, mas você vai perceber que o foco principal dele, principalmente aqui em 1 Coríntios 14, é falar sobre o uso correto do dom de línguas. Então, quais problemas enfrentamos com relação às línguas? Primeiro que existe um achismo dentro da cristandade em achar que falar em línguas é mais espiritual. E isso acontecia lá em Corinto também. As pessoas achavam que o dom de língua, que o falar em língua, era algo que simbolizava uma pessoa cheia do Espírito. E a gente é assim, querido. Quando a gente vê uma pessoa falando em língua ao nosso lado, a gente pensa assim: nossa, essa aí tá... Aí o irmão começa a fazer um... Aí você fala assim: nossa, esse aí tá tão cheio que ele tá até igual um gás, um tijão de gás, tá vazando assim. A gente pensa que falar em línguas é mais espiritual. E sabe o que acontecia em Corinto? As pessoas fazendo para se mostrar. Não era para edificar o próximo. É por isso, queridos, que antes de trazer o discernimento e trazer o ensino acerca do modo correto, Paulo vai falar sobre o amor. E Paulo, quando ele escreve sobre o amor, o objetivo dele é falar para os coríntios: olha, vocês estão fluindo nos dons, mas vocês estão fluindo sem amor. E usar o dom de Deus sem amor não edifica. E se não edifica, é melhor que não aconteça. Na verdade, é melhor que aconteça de forma correta. Ou seja, Paulo está falando: vocês precisam aprender a utilizar. Vocês precisam aprender a manifestar esse dom.
baseado no amor, para que o corpo seja edificado. Então esse é o primeiro erro, de achar que falar em línguas é mais espiritual. O segundo é não entender algumas diferenças que existem entre dom, oração e sinal. Então, queridos, você que está com sua Bíblia aberta, queria te convidar a ler bem rapidamente 1 Coríntios capítulo 14, a partir do verso 1. O texto vai começar dizendo assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Ou seja, Paulo primeiro ele reconhece que havia ignorância no meio dos coríntios, ele passa a falar quais eram os dons, e que lá em Corinto havia todos esses dons. Paulo então passa a instruir acerca do amor, para mostrar que os dons precisam funcionar baseados no amor. Se eu tiver profecia, língua, cura ou qualquer coisa, mas não tiver amor, não adianta nada. Então Paulo começa o capítulo 14, sigam o caminho do amor. O culto de vocês precisa ser permeado pelo amor. O uso dos dons de vocês precisa ter como motivação o amor. Só que ele fala: e busquem com dedicação os dons espirituais. Ontem, queridos, no final do culto, eu falei com os irmãos, porque a pergunta que eu mesmo fiz no final do culto era: será que os dons estão disponíveis para nós hoje? Sim. E por que muitas vezes nós não estamos sendo usados e ministrados pelos dons espirituais? Porque nós não temos buscado. Porque a gente não gasta 15 minutos no mês para pôr o joelho no chão e buscar o Senhor especificamente sobre os dons espirituais. Quanto tempo você gasta no seu dia clamando a Deus: Deus, eu quero poder fluir nos dons? E a primeira coisa que Paulo vai falar aqui no verso 1: busquem com dedicação os dons espirituais. E aí ele vai falar principalmente o dom de profecia. Principalmente o dom de profecia. Paulo está falando isso, queridos, porque o dom de profecia ele é extremamente importante. Mas em segundo lugar, porque os coríntios acreditavam que o dom de línguas era mais elevado, era algo mais espiritual, era chique. Falar um negócio que ninguém está entendendo. E olha como que Paulo continua: pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito ele fala mistérios. Ou seja, a pessoa que está se movendo ali falando em línguas, ela não está falando para o irmão, ela está orando a Deus. E em espírito ela fala mistérios. Mas quem profetiza, no verso 3, o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Ou seja, Paulo, ele está sendo coerente com o que ele acabou de dizer. Ele falou: olha gente, a coisa mais importante é o amor. E se vocês amam os irmãos, para que vocês vão ficar falando em línguas, coisas que eles não entendem, que não estão edificando, se você pode profetizar coisas que eles entendem e que vão edificar a vida deles? Vocês estão se amando e não estão olhando para o irmão. No verso 4, quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. O que é mais importante no culto? Você ou a igreja? No culto, quem que deve ser edificado? Você ou a igreja? Quem que deve sair daqui
tocado pela palavra, mais abençoado, mais edificado, mais incentivado, mais animado? Você ou a igreja? Paulo está falando um contexto de culto, um contexto onde está todo mundo reunido. O mais importante é a edificação da igreja. Aí ele continua no verso 5: gostaria que todos vocês falassem em línguas. Esse é o desejo do coração de Paulo para você, querido, para mim, para todos nós. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Paulo está falando, igreja, eu queria muito que vocês todos falassem em línguas. É o desejo do coração de Paulo para você. Mas eu prefiro que você profetize. Por quê? Paulo vai falar: quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Olha o que Paulo está falando aqui. Paulo está falando assim: olha, profecia no culto é muito melhor do que o dom de línguas, a não ser que esse dom de línguas seja interpretado. Aí o dom de línguas e profecia são equivalentes. Os dois edificam a igreja. Vocês estão entendendo? É como se o Luciano Subirá, ele usa um exemplo que eu acho muito bom. Ele fala assim: olha, é como se o dom de profecia fosse uma nota de R$100 e o dom de profecia e o dom de línguas com a interpretação fosse 2 de 50. Língua sozinho não edifica a igreja como a profecia, mas quando a língua está junto com a interpretação, ela é equivalente à profecia. Por quê? Porque dessa forma a igreja é edificada, dessa forma a igreja é consolada, a igreja é ministrada. Então, queridos, seria equivalente, por exemplo, imagina que eu estou nos Estados Unidos, pregando numa igreja norte-americana, ou na África, ou na Europa, qualquer lugar que não fale a língua portuguesa. O dom de profecia seria um nativo pregando lá. O dom de língua com interpretação seria eu pregando com alguém interpretando e falando, traduzindo o que eu estou falando. Então, quando língua e interpretação eles andam em conjunto, eles têm o mesmo valor da profecia. Por quê? Porque dessa forma a igreja do Senhor está sendo edificada. E queridos, deixa eu falar um negócio com você. Eu não sei aqui quem dos irmãos já teve essa experiência de ver alguém orando em línguas e um outro interpretando assim. É bonito demais. É maravilhoso ver o mover do Espírito usando duas pessoas, uma orando numa língua espiritual e a outra interpretando aquilo que está sendo dito para a edificação da igreja. É muito bonito. E isso é equivalente à profecia. Aí olha o que Paulo fala no verso 6. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil? Paulo está falando assim: olha, se eu for no culto de vocês e começar a falar em língua, eu vou ser útil aí para quê? A não ser que lhes leve a alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina. Queridos, imagina um pregador estrangeiro que você goste muito. Eu tenho um que eu assim, amo de paixão. E eu nem sei porque que eu gosto dele, porque ele é só chicote estrada. Ele chama Paul Washer. Gosto demais de escutar o Paul Washer. Ele é um norte-americano. Queridos, eu não falo inglês. Eu sei mal o verbo to be, que eu vi 15 anos na escola. Agora imagina se eu trago o Paul Washer aqui para pregar e não coloco ninguém para traduzir o que ele está falando. É isso que Paulo está falando. Paulo está falando assim: gente, eu sou apóstolo,
Meu trabalho é visitar as igrejas, é cuidar das igrejas, é zelar. Mas em que eu serei útil se eu for ir e falar em línguas com vocês? Vocês não vão entender nada, vocês não vão ser edificados, vocês não vão ser ministrados, não vai adiantar nada. Eu posso trazer o Paul Washer aqui, o John Piper, o Francis Chan, qualquer um que não fala português, colocar aqui para pregar para a igreja e os professores de inglês vão entender, o resto não vai. A igreja não vai ser edificada, não vai ser tocada, por quê? Porque a igreja não está entendendo nada daquilo que está sendo dito. É isso que Paulo está falando. Em que lhe serei útil, a não ser que eu leve revelação, conhecimento, profecia ou doutrina. E aí, queridos, Paulo passa então a exemplificar o que ele está falando. No verso 7 ele vai falar sobre instrumentos, ele vai falar assim, olha, mesmo os instrumentos musicais, se eles não estiverem bem definidos, se eles não estiverem bem harmonizados, ninguém vai entender nada. Imagina, queridos, que o Manel começa a tocar uma música aqui em ré, o cara do violão vai tocar ela em sol, o cara que está cantando vai cantar em dó e o baterista em mi menor. Eles podem tocar de forma perfeita, ninguém vai entender nada, vai ficar horrível, porque eles não estão em harmonia, não dá para discernir o que é. Depois Paulo usa o exemplo da trombeta. Quando Deus está ajuntando o seu povo no deserto, ele define alguns toques de trombeta, que eram toques de alerta, toques de ajuntamento, toque de festas solenes, e eram tipos de toque. Paulo está falando assim, é semelhante a uma trombeta que não toca direito. Se a trombeta não tocar corretamente aquilo que ela deveria tocar, as pessoas vão ficar perdidas e não vão entender qual que é a finalidade. E aí Paulo passa a mostrar que falar em línguas sem interpretação não gera edificação para o outro. Quando a gente se ajunta, quando nós nos reunimos como igreja e está todo mundo orando em língua sem ninguém interpretar aquilo que está sendo dito, Paulo mostra que isso não gera edificação. Então olha o que ele diz no verso 9: assim acontece com vocês, se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao vento. Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Vocês estarão gastando palavras que ninguém está entendendo nada à toa. No verso 11, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala e ele estrangeiro para mim. É semelhante ao exemplo que eu dei. O irmão John Piper vem aqui na igreja, vai ministrar para nós e não tem intérprete, não tem quem traduz o que ele está falando. Ele vai ser estrangeiro para mim e eu para ele, e a gente não vai se edificar, porque eu não vou conseguir absorver aquilo que Deus comunicou para ele, e ele não vai conseguir absorver aquilo que Deus comunicou comigo. No verso 16, se você estiver louvando a Deus em espírito, aqui ele está falando sobre línguas, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Repara, queridos, que o que Paulo quer frisar aqui, a gente precisa ter maturidade para entender isso. O que Paulo quer frisar aqui não é que falar em línguas é mal, não é que o dom de línguas é ruim, não. O que Paulo quer frisar aqui é que nós precisamos entender aquilo que é edificante para a igreja, aquilo que edifica mais o irmão, aquilo que vai fazer com que o irmão saia daqui mais estimulado, mais avivado, mais animado. É isso que Paulo quer mostrar. Pode ser, no verso 17, que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado.
Pode ser, às vezes nem é. Mas Paulo está falando assim, olha, pode ser por quê? Porque nem a pessoa que fala está entendendo. Mas o outro não é edificado, ou seja, o dom não está sendo usado de forma útil. Ele está sendo usado de forma inútil. Por quê? Porque nós vimos lá no primeiro dia, lá no domingo, que a ideia do dom, a finalidade do dom é trazer edificação para a igreja. 18. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Paulo está falando assim, olha, Coríntios, se vocês acham que vocês falam muito em línguas, eu falo muito mais. E aqui Paulo poderia estar falando de tempo gasto falando em línguas, como ele poderia estar falando sobre variedades de línguas que ele falava. Ele está falando assim, olha, eu dou graças a Deus, que bom, que eu falo em línguas mais do que todos vocês. No verso 19, todavia, mas, porém, contudo, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros, a falar 10.000 palavras em línguas. Prefiro falar 5 palavras, só 5, que vão te edificar, que vão te instruir, que vão te exortar, que vão te animar, do que falar 10.000 palavras em línguas que você não vai entender nada e não vai edificar a sua vida. Queridos, pode parecer que Paulo está falando mal do dom de línguas, mas não está. Tanto é que no texto, e você pode ler na sua casa, Paulo incentiva. Paulo está falando, busque com dedicação os dons, quais? Todos, até o de línguas. Só que Paulo, ele está querendo mostrar que esse pensamento é um pensamento de criança, é um pensamento de menino, é um pensamento de imaturidade. É por isso que lá no verso 20, quando Paulo está terminando de falar sobre as línguas, ele vai falar, irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Por quê? Porque criança fica buscando o próprio bem, buscando o próprio benefício, buscando a própria edificação o tempo todo, mas os adultos não. Os adultos estão pensando no coletivo, pensando na comunhão, pensando na unidade, pensando na comunidade. Paulo está falando assim, olha, essa atitude de vocês de querer ficar falando em línguas no meio do culto e ninguém está entendendo nada, ninguém está sendo edificado, isso é atitude de criança. Por quê? Porque ninguém está sendo edificado, ninguém está sendo exortado, ninguém está sendo consolado, ninguém está sendo animado por aquilo que vocês estão falando. Você está edificando a si mesmo, mas não está edificando os outros. E aqui, queridos, eu preciso te mostrar algo que pode destravar a sua vida. Deus quer que você fale em línguas, sim. E talvez você fale assim, pastor, eu tenho muito desejo de falar. Uma das perguntas que eu recebi aqui ontem é assim, pastor, parece que eu não consigo. Às vezes eu tenho medo de estar falando só assim, as coisas na minha cabeça, e eu não estou entendendo nada. Queridos, desencana. O próprio apóstolo Paulo aqui, em 1 Coríntios 14, ele fala que quem ora em espírito não entende nada mesmo. Está orando em espírito, está falando mistérios. A pessoa que está falando aqui não está entendendo nada. Ah, pastor, não estou entendendo nada, não é línguas, querido. Desencana dessa. Paulo fala assim, você não vai entender mesmo. Inclusive, Paulo fala assim, olha, você que ora em línguas, peça ao Espírito para você poder interpretar aquilo que você está falando. Ore para que você também possa interpretar. Para quê? Para que você ore com o Espírito e também ore com entendimento. Mas, queridos, eu queria te mostrar o que pode destravar a sua vida. Por quê? Porque orar em línguas é algo que pode fazer a sua vida espiritual decolar. O texto de 1 Coríntios 14 e a Bíblia como um todo,
elas parecem falar sobre 3 usos da língua, sendo um dom do Espírito Santo, primeiro uso, uma linguagem de oração, segundo uso, e um sinal aos descrentes, terceiro uso. A Bíblia parece mostrar essas 3 variações da língua. Por quê? Por exemplo, Paulo usou um texto aqui falando assim: olha, aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. Isso não pode ser o dom de línguas, porque os dons do Espírito Santo não são dados para você se edificar, eles são dados para que outros sejam edificados. Ou seja, Paulo parece estar falando sobre uma linguagem de oração. Então presta atenção que isso é importante. O dom do Espírito Santo, o dom de línguas, ele necessariamente precisa ser acompanhado de interpretação. Toda vez no meio da igreja que o dom de línguas for manifestado, o Espírito Santo também vai conceder que alguém interprete aquilo que está sendo dito, para que haja edificação no meio da igreja. Todas as vezes que o Espírito Santo move alguém para orar em línguas, exercendo o dom do Espírito, ele também vai mover alguém para interpretar o que está sendo falado em línguas. E sabe o que acontece, queridos? Muitas vezes a gente vai tentar mistificar isso, mas não. Alguns irmãos provavelmente já me viram falando em línguas aqui. Eu começo a falar alto para ver se alguém vai interpretar. Eu reparei que ninguém começou a orar me acompanhando. O que eu faço? Eu faço assim, ou eu desligo meu microfone. Por quê? Porque vou orar eu e Deus, que é o que Paulo está falando para a gente fazer. Mas primeiro eu preciso dar a chance do Espírito Santo usar alguém para interpretar. E isso, queridos, é coerente com o que nós temos dito, que o objetivo dos dons é a edificação do corpo, é a edificação do todo. Mas o texto também fala sobre uma linguagem de oração. Então olha lá no verso 2: pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, orando a Deus. De fato ninguém o entende, em espírito ele está orando mistérios, ele está falando mistérios. No verso 14 ele fala assim: olha, pois se oro, não está falando de uma fala, ele está falando de uma oração. Se oro em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando assim: não, é uma oração mesmo, que a gente está orando em línguas, e nem eu que estou orando, eu estou entendendo o que eu estou falando. O meu espírito está sendo edificado. O meu espírito está sendo animado, está sendo exortado, ele está crescendo. Mas a minha mente, ela está infrutífera. Você pode falar assim: Guilherme, que coisa inútil. É problema seu. Agora, se você quer ter um espírito edificado, nutrido, um espírito que está forte, você precisa urgentemente buscar oração em línguas, que não é o dom manifestado no meio do culto, é uma linguagem de oração. É naquele momento seu, onde você está orando no seu quarto, e você já terminou de orar para a sua igreja, para o seu pastor, para os seus tios, primo, mãe, cachorro, e você não tem mais para quem orar, e você já acabou de pedir tudo, aí você começa a fluir na oração em línguas. Queridos, eu posso falar para os irmãos como que o meu ministério, foram 2 coisas que mudaram muito o meu ministério: a minha esposa e eu começar a fluir na oração em línguas. E não é aqui na igreja, são nos meus momentos de oração com o Senhor. Guilherme, você está entendendo que você está orando? Não. E eu peço a Deus para Deus me mostrar, para Deus me ajudar a interpretar aquilo que eu estou falando, mas nem por isso eu deixo de fazer.
Por quê? O que Paulo falou na segunda carta aos Coríntios? Embora o meu homem exterior esteja se desgastando, meu homem interior, meu espírito, ele está sendo renovado dia após dia após dia. Paulo está falando assim: olha, o meu exterior está ruim, está capenga, mas o meu homem interior, o meu espírito, esse está parrudo, está forte, está sendo renovado dia após dia. Então a oração em línguas, ela ajuda a edificar o nosso espírito. É uma linguagem de oração para nossa edificação. É por isso que o texto diz que quem ora em línguas a si mesmo se edifica. Parece meio solto, porque Paulo o tempo todo está falando sobre a importância dos dons edificarem a igreja. Como assim ele me solta que quem ora em língua está edificando a si mesmo? Porque ele está falando sobre uma linguagem de oração e não sobre o dom. E pastor, essa oração em línguas está acessível a todos? Foi uma pergunta que eu recebi ontem também. Sim. Essa oração em línguas está acessível a todos. Pode ser que no seu momento de oração, no seu momento de intercessão, o Espírito vai colocar coisas na sua mente para você orar, que você não vai entender nada, você vai até achar que é da sua cabeça. Mas isso está acessível a todos. O dom de línguas, o Espírito concede como quer, a quem Ele quer. A oração em línguas é algo que todos podem praticar. Olha, queridos, por isso que Paulo diz que gostaria que todos falassem em línguas. Jesus, antes de ser assunto aos céus, Jesus disse o seguinte: os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas. Deixa eu te perguntar algo. Você acha que expulsar demônio é algo que só um ou outro pode? Se aparecer um endemoniado aqui agora, a gente vai ter que escolher um irmão ou outro que tem o dom para expulsar o Satanás, porque os demais não podem. Vocês acreditam nisso? Ou vocês entendem que todo filho de Deus que foi verdadeiramente convertido e transformado, ele recebeu a autoridade de Deus para poder repreender o Satanás e expulsar o demônio? Agora, Jesus está falando: olha, esses sinais seguirão os que creem. Vão expulsar demônios, isso é para todo mundo? Vão falar novas línguas? Ah não, isso não é para todo mundo, isso é só para alguns. A oração em língua, querida, é algo que está acessível para todos. Para todos. Guilherme, como que eu começo a fazer isso? Fazendo. Não tem um segredo. Sabe o que você pode fazer? Hoje, começa a clamar ao Espírito Santo. A Bíblia, ela vai nos dizer que Jesus certa vez disse assim: qual pai que se o filho lhe pedir pão vai lhe dar uma pedra? Qual pai que se o filho lhe pedir um peixe vai lhe dar um escorpião? Se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo a todos aqueles que clamarem. Querido, você está com vontade, você tem desejo de fazer isso? Começa a orar, começa a clamar ao Senhor, começa a pedir, fala: Deus, eu quero experimentar, eu quero viver, eu quero falar isso no meu momento de oração, eu quero ser edificado no meu Espírito Santo através dessa oração. Querido, eu tenho convicção que você vai conseguir, porque isso está acessível a todos. Mas existe ainda, queridos, um terceiro tipo de manifestação de línguas, que são os sinais aos descrentes. No verso 22 do capítulo 14 está escrito assim: portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem e não para os descrentes. Que tipo de sinal a oração em línguas é para os descrentes? Aquele mesmo sinal que aconteceu lá em Atos 2. Um sinal para que aqueles que
creriam de outra forma crescem. Judeus que estavam espalhados pela dispersão, que tinham aprendido os seus dialetos e já não falavam mais a língua, o aramaico, já não falavam mais a linguagem que era usada em Jerusalém. Eles chegam em Jerusalém e os discípulos de Jesus estão falando em línguas e cada um os ouviu no seu próprio idioma. O pastor Luciano Subirá, ele dá um exemplo no livro dele, o Falar em Línguas, que eu achei assim, um testemunho, que eu achei muito, muito bacana. Ele conta de um amigo que trabalha com instalação de antena de TV, e um dia esse amigo ele foi fazer um serviço na casa de um senhor, e enquanto ele estava lá instalando a TV, ele reparou numa Bíblia judaica. Na verdade, desculpa, não reparou que a Bíblia era judaica, reparou que tinha uma Bíblia lá, que ficava lá no mezanino. E ele começou a falar com aquele homem sobre igreja, sobre Jesus e tudo mais. Quando ele terminou de prestar o serviço dele, da instalação, ele perguntou ao senhor, falou assim: olha, eu posso orar? Posso orar pelo senhor, abençoar a sua vida? Pode. E aquele homem, então, ele começou a orar. Em determinado momento da oração, ele sentiu de falar em línguas e foi algo assim, que naquele momento fluiu e ele começou a falar. Não entendeu nada, mas falou. E depois ele encerrou, amém. Na hora que ele abriu os olhos, aquele senhor estava com os olhos cheios de lágrimas. E perguntou para aquele homem, falou assim: onde você aprendeu a falar o hebraico? Ele falou assim: não, eu nunca aprendi a falar hebraico, não, nem sei falar hebraico. Por quê? Ele falou assim: você acabou de fazer uma oração linda, louvando a Deus, glorificando a Deus em hebraico. E o seu hebraico, ele foi dito com sotaque da região de onde eu sou. Aquele homem era um judeu que estava morando no Brasil, e aquele cara foi usado ali para orar em hebraico para ele, com sotaque da região onde ele estava. Ou seja, é um terceiro tipo de uso das línguas, que é o quê? É um sinal para os descrentes. E queridos, como que Paulo finaliza esse texto? Como que Paulo finaliza tudo aquilo que a gente conversou aqui acerca dos dons espirituais? Verso 26 do capítulo 14, Paulo finaliza assim: portanto, que diremos, irmãos? Depois que a gente ouviu sobre todos os dons, sobre todos os usos, sobre como a manifestação do dom espiritual deveria acontecer no meio da igreja, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua, ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Cada um de vocês. Deixa eu te perguntar um negócio. Qual foi a última vez que você teve uma palavra para a sua igreja? Qual foi a última vez que você teve um salmo para a sua igreja? Qual foi a última vez que você teve uma palavra de instrução? Ou você teve uma revelação? Ou uma palavra em língua? Ou uma interpretação? Será que você tem se contentado simplesmente em vir aqui e consumir o que os outros estão produzindo? Se porém alguém falar em línguas, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. E aqui Paulo finaliza de forma brilhante no verso 31. Pois vocês todos podem profetizar. Vocês todos. Vocês todos podem se mover no dom de profecia. Cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem,
mas de paz. Querido, se tem um lugar onde o Espírito Santo de Deus ele pode fluir com liberdade, é no meio da igreja. A única coisa que o Espírito não faz é bagunça. E quando eu digo bagunça, queridos, não quer dizer assim, não, pastor, então a gente não pode orar em línguas? Pode. Não, pastor, a gente não pode cair no chão? Pode. Se o Espírito Santo te tocar e você quer se derramar na presença dele, fique à vontade. Mas ele está falando aqui que ele não é um Deus de desordem. A gente consegue identificar, queridos, quando a gente entra num ambiente bagunçado e quando a gente entra num ambiente onde o Espírito de Deus está fluindo de forma copiosa e a gente se sente mais cheio, mais avivado, mais tocado. Queridos, eu não sei você, mas eu vejo o Espírito Santo nos impulsionando para isso. Um tempo de maturidade e um tempo onde nós vamos exercer os dons espirituais de forma madura. Eu queria te convidar a se colocar sobre os seus pés. Eu queria pedir para que a gente desse as mãos, fechem as fileiras, por favor. A gente vai ter um tempo aqui, queridos, de oração uns pelos outros. Eliel, apaga a luz, por favor. Querido, essa noite eu perdi o sono lá em casa. O Espírito Santo não me deixou dormir. Eu acordei e eu estava orando e clamando para que Ele fizesse aquilo que Ele quisesse fazer no nosso meio. E sabe, queridos, a coisa mais sobrenatural que Ele pode fazer na sua vida é te usar para que outra pessoa aqui dentro seja edificada por meio de você, para que outra pessoa aqui dentro seja tocada por meio de você. A gente vai ter dois momentos aqui. O primeiro, eu queria que você fechasse seus olhos agora e começasse a orar pela igreja do Senhor no modo geral. Senhor Jesus, nós queremos orar, Senhor, pela Tua igreja, Pai. A igreja somos um e a igreja do Senhor, Pai, nessa terra. Deus, nós queremos clamar para que o Teu Espírito Santo possa levantar homens e mulheres sedentos por Ele, para que o Teu Espírito Santo possa levantar filhos e filhas cheios dEle. Deus, nós acreditamos que estamos no tempo, Deus, da vinda do espírito de Elias, que é um espírito, Pai, de conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, de um derramado do Espírito Santo sobre toda a carne, sobre os servos, sobre as servas, sobre os jovens, sobre os velhos, sobre as mulheres e os homens, sobre todos, Pai. Senhor Deus, e nós queremos ser instrumentos do Teu amor, da Tua graça, para que homens e mulheres sejam edificados pelo Senhor, para que homens e mulheres sejam tocados pelo Senhor, para que homens e mulheres sejam ministrados pelo Senhor. Paizinho, eu clamo agora, Pai, libera o fluir do Senhor na vida desses homens e mulheres. Espírito Santo de Deus, encontre lugar agora, encontre, Pai, liberdade agora, para que o Senhor possa fluir da vida, da boca, da oração dos meus irmãos aqui nesse lugar, Senhor. Querido, agora eu queria que você soltasse essa mão, a mão da pessoa que está do seu lado. Eu queria que você se juntasse com mais duas pessoas. Você que é mulher, procure mais duas mulheres. Você que é homem, procure mais dois homens. Eu não queria ninguém sozinho aqui dentro. Procure
procure pessoas, esteja junto agora e a gente vai orar nesses pequenos grupos. A gente vai começar a clamar dentro desses pequenos grupos. Procure pessoas. Se você está de casal e quer chegar perto de outro casal, não tem problema, pode fazer também. Mas esteja perto de alguém agora. Se você está vendo alguém sozinho, chega perto dessa pessoa. E queridos, a gente vai começar a orar. E eu queria que você começasse a orar não por você. Eu queria que você começasse a orar pela vida desse irmão. Começasse a orar pela vida dessa criança. Começasse a orar pela vida dessa irmã. E eu queria que você começasse a clamar por um derramado do Espírito Santo de forma copiosa. Queridos, o Espírito Santo, Ele está querendo usar você hoje, não para você se edificar, mas para que outras vidas sejam edificadas por você, para que outras pessoas sejam tocadas por aquilo que você vai falar. E escuta, seja ousado, começa a orar, começa a clamar, começa a pedir por esse irmão, começa a fluir aquilo que o Espírito Santo quer liberar nessa noite. Mais fogo, Senhor. Mais fogo, Pai. Nós somos o Teu altar e clamamos, Deus. Nós clamamos, Deus, palavras proféticas na boca dos Teus filhos nessa hora. Nós declaramos, Deus, mãos que curam. Nós declaramos, Deus, pés preparados, calçados para pregar a Tua palavra. Nós profetizamos, Deus, sabedoria, entendimento e conhecimento do Senhor. Nós profetizamos, Deus, palavras que vão trazer cura, que vão trazer perdão, que vão trazer alinhamento, que vão trazer, Deus, consolação, animação, Senhor.